o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Atividade complementar. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 7. Juventudes e a violência, com proposta de aprofundar a reflexão dos temas criminalidade, violência, refletindo a nossa realidade no Brasil, a partir do mapa da violência também. Promovemos aqui hoje uma leitura sobre um dos públicos mais atingidos pela criminalidade e violência no Brasil. Falamos aqui sobre as juventudes. O jovem no Brasil, diante de uma situação de participação de movimentos e atitudes sociais, mas ao mesmo tempo também diante das discriminações e a violência. Para esse propósito de entender esses movimentos e essa participação das juventudes, a gente tem que problematizar essa participação dos movimentos da juventude. Elas não estão apenas nas juventudes dos movimentos estudantis, não estão apenas na característica lá dos anos 60, que marcou aí a luta e a manifestação das juventudes estudantis diante a governos autoritários, diante a posições de governos que empurravam as juventudes para conflitos da Guerra Fria, e aqui no Brasil refletia aí um período militar onde muitos jovens foram tirados seus direitos, foram violentados seus direitos em relação à participação social, participação política, além de serem torturados ou exilados. A gente tem que problematizar que esse conceito de juventudes, que era muito marcado naquele período, onde tinha essa visão dessas juventudes apenas de uma categoria de classe, a partir da classe média, classe alta, a gente vai observar que as juventudes ela tem uma pluralidade, e nessa pluralidade a gente traz a participação das juventudes também no periférico, as juventudes trabalhadoras, as juventudes marcado aí por outras pautas que não são apenas as estudantis, que não são apenas vinda de classe média, classe alta. Nessa questão, a gente coloca aqui uma reflexão da participação das juventudes diante as suas manifestações, diante seus posicionamentos na sociedade. Nos tempos contemporâneos, por exemplo, podemos trazer muito a participação das juventudes a partir de um movimento que caracteriza hoje muito a leitura das juventudes das periferias, mas também traz leitura das juventudes de modo geral. É pensar, por exemplo, o movimento artístico do hip hop, que traz, dentro de músicas como o rap, leituras críticas da realidade social que vivemos. É uma provocação de entender, inclusive, as juventudes diante as vulnerabilidades sociais, as juventudes diante a violência, as juventudes diante os problemas sociais do país. A gente tem que problematizar essa situação onde muitos jovens de menor renda, especialmente os que vivem nas periferias das grandes cidades, são negros ou pardos, costumam ser vítimas da estigmatização, ou seja, aqui, a violência, que são adversidades presentes nos meios em que esses jovens vivem, acabando sendo incorporados às representações que a sociedade constrói a respeito dele e de sua forma de sociabilidade e lazer, como a gente pode trazer aqui na leitura do sociólogo José Arce, que traz aqui para a gente uma percepção, uma leitura crítica da violência vivenciada nas periferias do Rio de Janeiro, buscando aqui compreender e refletir essa relação dessa violência que não está apenas associada à população mais pobre. Porém, ele destaca aqui que essa manipulação enviesada da representação da violência como se fosse exclusivamente das favelas, as ações dos grupos proscritos tendem a ser universalizados, estigmatizados e estereotipados. Nessa lógica, falar aqui das juventudes, principalmente os jovens funkeiros, os jovens das periferias, é falar de violência, tendo aqui uma visão estereotipada que essas juventudes são perigosas, são assaltantes, promovem arrastões e mortes. Então, nessa proposta, a gente traz essa imagem caricatural, se difunde, entre outras razões, porque ambos segmentos da população jovem vivem em condições que limitam sua expectativa de vida. E as estatísticas revelam que grande volume de casos de mortes violentas e prematuras, antes concentradas nas periferias das grandes cidades, mas cada vez mais presentes em cidades pequenas e médias, nas periferias do Brasil. É falar, por exemplo, do nosso interior. Se a gente faz essa análise aqui, seja no município de quem está aqui ouvindo, por exemplo, começa a trazer essa percepção.
muitos estão aqui acompanhando, são de cidades pequenas, cidades do interior. E essas cidades vêm vivenciando, inclusive, aumento sobre suas juventudes, aumento de casos de homicídios das suas juventudes, ou situações vulneráveis da sua juventude que acabam sendo aliciadas, conduzidas para o mundo da criminalidade, por exemplo. Então, aqui a gente vai começar a trazer esses problemas que afetam diretamente os jovens, colocando aqui a falta de oportunidade para permanecer na escola, dificuldade em obter emprego no mercado formal e entre outros. Trazendo aqui dados do Mapa da Violência de 2015, organizada por grande sociólogo Júlio Jacob Wasmer, a cada grupo de 1.000 jovens brasileiros, 47,6 foram mortos por armas de fogo em 2012, índice comparável ao de um país em guerra. Chama aqui a atenção essa alta de homicídios da juventude, principalmente a juventude negra, e também de suicídio entre os jovens indígenas. Nessa proposta e nessa provocação, a gente começa a entender e começa a observar que essas juventudes que sofrem ainda mais essas exclusões, que sofrem mais essa violência, estão aí nos dados negativos do mapa da violência, a gente começa a entender que ela tem classe, ela tem origem étnico-racial. Isso é uma provocativa para a gente trazer essas condições das juventudes. E aqui a gente começa a observar grandes problemas que afetam parcelas significativas dos jovens brasileiros. Entre eles, nós temos aqui o aliciamento e a correção para o trabalho infantil, inclusive uma atividade insalubre em redes organizadas de prostituição e tráfico de drogas, colocando também a evasão escolar, a violência doméstica, a falta de conhecimento, de orientação acerca do corpo e da sexualidade, que resulta também em situações como gravidez precoce e contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Colocando também outra situação nessas vulnerabilidades é entender a falta de assistência social, assistência à saúde e poucas oportunidades de emprego e de formação adequadas. Colocando também o contato muito grande com a questão das drogas e refletir o abuso de autoridades e de força por parte de policiais diante dessas juventudes, que muitas vezes resultam, inclusive, em mortes disfarçadas nos registros oficiais, colocando, inclusive, como atos de resistências diante desses jovens que são assassinados. Nessa situação, a gente traz como reflexão as condições juvenil na realidade brasileira. Como propósito, como reflexão, aqui trazemos a socióloga Regina Novaes, que traz essa leitura sobre as juventudes e a sociedade. Nessa ideia, a gente observa que essa elasticidade da concepção de condição juvenil na realidade brasileira fica claro quando é possível associá-la a situações de preconceito. Essas levam a comportamentos de discriminação ou exclusão em razão de não aceitação do diferente, seja em relação à maioria, seja em relação ao padrão dominante. E nessa leitura, Novaes nos promove ao dizer que, no Brasil e pelo mundo afora, existem hoje jovens que são vistos com preconceito por morarem em áreas pobres, classificadas aqui como violentas. E aqui a gente já traz a percepção da localidade como forma de discriminação, como forma de exclusão. E aqui ela também nos promove leituras sobre as exclusões que envolvem questões étnico-raciais, que envolvem também questões de gênero, ao promover reflexões dessas várias formas de discriminação que estão principalmente em estado de vulnerabilidade social, que estão principalmente em uma condição juvenil precária. E aqui chegamos à nossa atividade relacionada a essa temática e problemática da nossa sociedade brasileira. Trazemos aqui, inclusive, um conceito que vem sendo tratado e refletido na América Latina, em modo geral, mas que a gente tem que observar e contextualizar ainda mais esse termo, que é a questão do juvenicídio. É falar aqui de um genocídio da juventude, mas um genocídio também muito específico dessa juventude, principalmente aqui refletindo a questão étnico-racial, as juventudes negras como um dos pontos centrais dessa violência. E aqui, como proposta, eu quero que vocês reflitam e contextualizem essa temática para produzir uma redação dissertativa argumentativa sobre o juvenicídio no Brasil. Como ideia, vai ter aí para vocês, na parte de baixo aí, e também em outras plataformas, os textos auxiliadores, para contextualizar, para compreender esses dados dos homicídios das juventudes no Brasil, refletindo aqui essas condições que levam adolescentes, jovens a serem assassinados no país. Temos aí o texto 1, de Pérez e Cardia, para refletirmos esses dados de homicídio de crianças e jovens no Brasil.
no recorte histórico de 1980 a 2002. No texto 2, nós temos uma leitura a partir do mapa da violência no Brasil, do sociólogo já citado Júlio Jacob Wasserfer, que traz inclusive recortes de períodos históricos sobre dados de homicídio no país. E por fim, o texto 3, que traz aí dados da Anistia Internacional do Brasil em relação a assassinatos da juventude negra no país. Como proposta para vocês refletirem e problematizarem para chegar e produzir sua redação, seguimos aqui um pequeno roteiro, trazendo 2 questionamentos para essa construção do texto e uma orientação aí básica do texto. Então, primeiro, eu peço a vocês que reflitam o que revelam os dados apresentados a respeito da juventude que vive no interior do país, uma forma de fazermos nossa leitura, nosso conceito, já que muitos de vocês que estão acessando aqui são jovens de cidades do interior, são jovens da periferia do país, né? Saindo das cidades, dos grandes centros, indo para cidades pequenas, as cidades do interior do país. Que são 2. O que revelam os dados diante da Anistia Internacional sobre a violência no Brasil e como você explica a incidência das mortes por homicídio sobre determinados segmentos da população. Uma leitura para a gente contextualizar quem são as pessoas mais vítimas, quais são os grupos mais assassinados nesses dados no mapa da violência no Brasil. E, por fim, trazemos aqui essa orientação para vocês produzirem a redação, de acordo com o que você viu até aqui, inclusive contextualizando a questão 1 e 2, produza uma redação dissertativa, argumentativa, com seu conhecimento sociológico, o elevado número de mortes de jovens no Brasil, especialmente entre jovens negros e pardos do sexo masculino. Então, como proposta, vocês vão produzir essa redação com mínimo 7 linhas e o máximo 30 linhas. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.